professores, professoras da Diretoria de Campinas Oeste. Queremos dar as boas-vindas a todos. O ano letivo já iniciou e esta semana nós começaremos as gravações das ATPCs. Queremos desejar boa formação a todos, pensando no bem, da nossa qualidade de aprendizagem e de formação contínua. Um abraço a todos, bom trabalho! Olá, professores, tudo bem? Meu nome é Gilson, sou PCNP de Tecnologia de Campinas Oeste e hoje eu vim aqui para poder mostrar para vocês como responder o questionário de lista de presença, tá? Que é uma coisa muito importante que nós vamos precisar para nossas ações que nós temos na diretoria de ensino. Então, em todos os vídeos da diretoria de ensino que há o ATPC, vai ter um QR Code ou um link, tá? Caso você tenha o celular, você pode apontar a câmera para o QR Code que vai aparecer na tela, mas caso você prefira responder no computador através do link, logo abaixo no vídeo, na descrição do vídeo, aqui nós temos o título e aqui nós temos a lista de presença. Basta clicar nesse link, ele vai direcionar vocês para uma outra tela, onde aqui temos o e-mail, é o item obrigatório, tá bom? Aqui o título do vídeo, tá bom? O título do vídeo que eu estou assistindo, então aqui é 001-2021, anos iniciais, matemática, foi do EMAI, tá? 002, que é o vídeo que é o próximo que vai ser apresentado pela diretoria de ensino, na medida que eu estou fazendo esse vídeo. Então, vocês vão clicar nesse título. Ah, mas onde que eu encontro esse título? Ele sempre vai estar aqui, logo abaixo dos vídeos, tá? ATPC 001, 2021, 002, 2021, 003, 2021, e aqui é destinado ao segmento e à disciplina, tá bom? Então, voltando à lista de presença, aqui você vai colocar o nome da unidade escolar, Donira Barbosa. Se você for de anos iniciais, você vai responder de anos iniciais. Se for de ensino médio ou fundamental 2, coloque aqui, tá? E vamos seguir para a próxima tela. Aqui você vai colocar a disciplina que você leciona para Fundamental 2 e Médio, anos finais. Eu sou de Matemática. Tá? Caso eu seja da Educação Inova, Letiva, Projeto de Vida, tá? Também pode ser aqui também. Matemática. Meu nome. Por favor, nome completo, tá? O RG também a gente vai precisar. E aqui é uma simples avaliação só de como está o conteúdo, se é pertinente ou não, tá? A qualidade do vídeo, para que a gente tenha também um feedback. Aqui é caso eu queira receber uma resposta do que eu acabei de responder, tá? Caso não queira, basta deixar dessa maneira e enviar. Nós agradecemos a sua compreensão, pois essa lista de presença será muito útil para as nossas formações, tá bom? Obrigado, tenha um bom ATPC. Olá, professores e professoras, sejam muito bem-vindos a mais um ATPC, na verdade a primeira ATPC de 2021 promovida pela Diretoria de Ensino. Meu nome é Paulo, sou PCNP de Química e hoje vamos trabalhar com vocês a Daniele, que depois já ela se apresenta, e a Márcia Zanqueta também, que farão as apresentações. Bom dia, professores. É um grande prazer iniciarmos o ano de 2021 com esta formação que iremos realizar. Olá, professores. Eu sou a Márcia, estou como PCNP de Ciências aqui na Diretoria de Ensino e nesse momento estou junto com o Dani e Paulinho para podermos gravar essa TPC para vocês.
Que tenhamos um bom dia de trabalho. Então, hoje nós daremos início às séries de ATPC promovidas pela Diretoria de Ensino, que segue o mesmo esquema de 2020. Serão produzidas e adicionadas aqui no canal da Diretoria de Ensino, tanto ATPCs gerais, como esse que está sendo oferecido esta semana, que atenderá todos os segmentos, como os específicos por área e componente no decorrer do ano. Então, essa primeira TPC nós trataremos de assuntos gerais e importantes para que dê início, né, esse planejamento das aulas, elaboração das aulas, nesse retorno às aulas. Então, para a gente começar e já deixar alguns pontos acertados, nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos de algumas poucas mudanças que nós tivemos em relação ao ano anterior. Então, vou voltar aqui para o nosso slide. Então, a nossa formação de hoje, a nossa ação é formando professores em ATPC, são algumas orientações para o planejamento, tá? Então, essa ATPC vale para os dias 16, 17 e 18 de fevereiro para todos os professores dos anos iniciais, finais e ensino médio. Bom dia, professores. É um grande prazer iniciarmos o ano de 2021 com esta formação que iremos realizar. E como muito bem disse o Paulinho já, não é? Ele já adiantou aí para nós como serão as organizações das ATPCs e eu vou conversar com vocês então qual é o nosso objetivo aí com essa primeira formação. Bom, neste primeiro encontro, nós daremos início ao trabalho de 2021, com foco na formação do trabalho de você, professor, para orientá-lo no trabalho com relação aos alunos, falando um pouquinho sobre a organização do currículo, as habilidades e também falar um pouquinho de que forma as ações do Aprender Sempre podem ser desenvolvidas, focando nos seus eixos formativos. Lembrando que depois os eixos formativos do Aprender Sempre serão desenvolvidos aos longos das formações, em especial de língua portuguesa e matemática, realizado pelos PCNPs responsáveis. É de fundamental importância, inclusive, que toda essa composição e trabalho, não é que o professor possa desenvolver, que ele reflita e pense sobre as principais habilidades que podem ser desenvolvidas e que compreenda, em especial, a progressão da aprendizagem. E é justamente por isso que a gente vai fazer a retomada, né, de onde estão os subsídios para o trabalho do professor, ok? Então, como objetivos da nossa formação de hoje, nós teremos subsidiar o seu trabalho, professor, considerando as orientações desenvolvidas durante o planejamento que tivemos, boas formações e reunindo boas informações também aqui para vocês, realizado pelo Centro de Mídias. Apresentar para vocês a estrutura da organização das habilidades do currículo, falar e discutir um pouquinho sobre as habilidades do ciclo 2020-2021, que mudanças tivemos, em especial referente aí ao novo ensino médio, que o Paulo vai comentar com vocês a respeito disso. Vamos falar um pouquinho sobre como organizar o planejamento e de que forma essas habilidades consideradas estruturantes e essenciais podem ser desenvolvidas em sala de aula. E também o principal trabalho é de que forma orientar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Bom, com tantas mudanças ou com tantas informações, ficamos pensando, o que é mesmo planejar? Né? Então, o planejar ele é um momento muito importante, porque ele é um momento de avaliação, de correção das ações pedagógicas, de rever os rumos, de rever os caminhos. Ele é uma ocasião especial de analisar o que foi conquistado no ano passado, que nós sabemos que foi um ano atípico, mas que houve excelentes trabalhos por parte aí das escolas, e até mesmo pensarmos, agora como vamos adequar as necessidades dos alunos com as necessidades aí também de aprendizagem para evolução, aprofundamento e, consequentemente, crescimento das aprendizagens. Então, este é o momento da gente rever nosso trabalho e de rever o que podemos fazer com os nossos alunos. E para planejar, por onde partir com tantas informações que recebemos ao longo de 2 semanas do planejamento? Bom, primeiro ponto é retomar o currículo paulista e as suas habilidades.
né? Por que começar por aí? Exatamente para a gente ter uma ideia de que forma que foi organizado o currículo paulista, né? E qual é o ciclo que nós estamos neste momento pensando enquanto construção do currículo paulista. Para organizar e falar um pouquinho do currículo paulista, trouxemos como instrumento a linha do tempo, tão importante recurso aí utilizado pela história, para a gente conseguir entender a trajetória da construção do currículo paulista. Nós temos desde a Constituição Federal já previsto, não é, lá no seu artigo 210, a criação de uma base nacional comum curricular. Depois nós tivemos a própria LDB. Em paralelo, tivemos depois a construção e a organização das discussões das diretrizes curriculares que foram sendo implementadas, né, para todos os segmentos. Tivemos aí o início da discussão em 2015, né, começando a articular sobre a Base Nacional Comum Curricular. Tivemos a revisão dessa base em 2017, até a gente conseguir ter a implementação da Base Nacional Comum Curricular. E em 2018, 2019, os currículos estaduais começam aí a serem elaborados, não é? Em especial, considerando, claro, né, a particularidade de cada estado e considerando a Base Nacional Comum Curricular. Né? Pode passar, por favor. Em 2019, não é? Nós temos aí, aqui no estado de São Paulo, enquanto currículo paulista, o marco. Por quê? De janeiro a junho, a gente teve uma adequação do documento que começou a ser escrito no final aí de 2018, não é? A partir aí do Conselho Estadual de Educação, a gente começou a ter uma adequação, uma discussão, né, do que foi proposto, em especial pela Base Nacional Comum Curricular. Exatamente, foi dado um parecer positivo do Conselho ao currículo paulista, e em julho a gente começa a construir os materiais de apoio ao currículo. Então, nós temos uma primeira versão de julho até por volta aí de setembro, eu diria até um pouquinho mais, participando desse processo, até novembro, foi construído esses materiais de apoio. E em setembro nós tivemos o início das formações para o currículo paulista, participando, né, rede municipal, rede estadual. Em 2019, então, nós tivemos essa elaboração dos materiais de apoio, feito por profissionais da rede, com apoio, né, da Secretaria de Educação. Nós tivemos em 2020, o ano passado, a implementação do currículo paulista, exatamente, que já foi o momento de reavaliar os documentos curriculares da rede, considerando a realidade que vivenciamos o ano passado e os ajustes às necessidades dos alunos, né? E em 2021, nós teremos a continuidade das formações e agora nós temos o currículo em ação. Nossa, será que é um novo currículo? Né? Muitos podem estar se perguntando, será que ele está fundamentado em outros parâmetros? Na verdade, é o currículo paulista que está aí organizado de uma forma em que recebeu o nome em currículo em ação, que depois nós vamos mostrar e especificar para vocês. Exatamente para que possa facilitar para o professor, não é, a forma de olhar para essas habilidades, conseguir compreender como elas se interrelacionam e justamente para que ele se torne um currículo não apenas no papel, mas que ele seja efetivado e concretizado na sala de aula. Por isso o nome currículo em ação. Faz parte, inclusive, desse movimento do próprio implementação ação do currículo paulista, até porque em 2022 está prevista a revisão da Base Nacional Curricular, consequentemente em 2023 a gente vai fazer a revisão do currículo paulista, que é uma ação prevista aqui no estado de São Paulo, e em 2024 a gente tem prevista a revisão do Plano Nacional de Educação. Então, por isso que esse ano a gente tem o currículo em ação, até para a gente poder depois fazer a revisão. O que mais pode ser modificado diante das necessidades dos nossos alunos. Muito bem. Se o currículo paulista é uma construção histórica, ela é uma construção para atender as demandas e as necessidades dos educadores, atender as necessidades dos alunos, não é? E de outras necessidades também, pensando aí nas competências que os alunos precisam ter desenvolvidas até para mercado de trabalho, pensando nas competências socioemocionais, o currículo foi organizado, né, e principalmente as suas habilidades, com alguns indicadores, elas são identificadas por códigos alfanuméricos, que seguem a estrutura que é indicada abaixo. Então, nós temos lá o EF,
como sendo, né, o primeiro par de letras que indica justamente a etapa do ensino fundamental, por isso o EF. 06, que é este primeiro, né, o número que vem na sequência, é o número par de número que indica os anos, não é, a que se refere aí, exatamente onde está o aluno, então o sexto ano. O GE, nós temos aí o segmento, né, par de letra que indica o componente curricular, neste caso, geografia, e 01, que é o segundo par de número que indica a posição da habilidade, considerando aí a construção das habilidades essenciais, aquelas que exigem aí maior concentração ou maior condição cognitiva do aluno, ok? Além da organização das habilidades, né, olhando agora para esta habilidade e também para outras, nós temos algumas que vêm com asterístico. E o que significa esse asterístico? É importante, como esta habilidade, por exemplo, que seria elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. O asterístico, ele indica que é uma habilidade específica do currículo, no caso de geografia. O verbo, não é, que está em azul, indica o processo cognitivo que o aluno deve desenvolver. Então, ele vai elaborar hipóteses. É claro que esse processo cognitivo, para elaborar hipóteses, eu preciso de outras operações cognitivas, porque para elaborar eu preciso identificar, reconhecer e depois formular hipóteses. Mas aí já está o processo cognitivo que eu espero que o aluno desenvolva. Ok? E quando a gente tem, né, a parte toda de laranja, que é o complemento do verbo, a gente coloca que é o objeto do conhecimento, é a questão temática, é o que a gente evita hoje falar que é o conteúdo a ser desenvolvido. Hoje nós trabalhamos com o objeto do conhecimento, porque o objeto do conhecimento ele é muito mais do que um conteúdo estanque, é aquele que articula e perpassa todas as áreas do conhecimento. E nós temos aí os modificadores do currículo em diferentes tempos e lugares. Os modificadores são aqueles que referenciam o professor da contextualização. É o que trazem para o professor exatamente onde eu posso desenvolver a temática ou objeto do conhecimento a ser previsto. Então, é importante a gente destrinchar um pouquinho as habilidades, porque quando a gente olha para elas, a gente acha que é algo simples e não é. Olha quantas operações cognitivas elas envolvem, quantas ações o professor deve desenvolver e de que forma elas devem ser contextualizadas, tá bom? Então, olhem agora para o currículo de vocês, considerando a área de atuação e do conhecimento de uma forma, não é, a procurar identificar o que nós estamos conversando aqui. Ah, mas por que é importante saber tudo isso? Porque é isso que vai fazer exatamente o currículo se tornar em ação ou uma organização melhor para o seu aluno em sala de aula, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho, vou pedir para o Paulo dar continuidade, ele vai falar da questão do ensino médio. Como isso se dá no currículo aí paulista referente ao ensino médio? Bom, vamos lá então. A Dani colocou muito bem essa questão da linha do tempo, de toda a discussão para que se chegasse a esse currículo, né, que temos hoje, e falando mais especificamente do currículo dos anos iniciais e dos anos finais, né? Então, do ensino médio, segue a mesma linha, claro que com a implementação agora em 2021, na primeira série do ensino médio que está sendo implementado já o currículo, né? A segunda série e a terceira serão gradativamente implementados. Então, nós teremos agora em 2021, primeira série do ensino médio com o currículo em ação. Depois, é bom a gente sempre falar nisso para vocês entenderem até a logística e organização dos materiais. Então, quando nós mostrarmos para vocês lá no site da IFAP e vocês procurarem, poxa, só tem o currículo da primeira série, o currículo em ação da primeira série? Sim, o em ação sim, porque a implementação desse novo currículo será em 2021 para a primeira série. E para a segunda e terceira, continuam valendo o nosso currículo anterior, que era o currículo capa preta. Aí, a partir de 2022, a segunda série e 2023, a terceira. Então, e o que difere também esse código alfanumérico para as habilidades previstas para o ensino médio? A única diferença é que lá nos anos finais, ele traz o código da disciplina, enquanto que aqui no ensino médio ele pode trazer ou o código que se refere à disciplina ou à área,
porque também poderão ser trabalhados por área. Então, o começo do código é muito similar ao dos anos iniciais e finais, que seriam o par de letras, os primeiros aqui, indica a etapa, no nosso caso aqui, ensino médio. O número que vem em seguida, ele indica quais séries essas habilidades podem ser trabalhadas dessa habilidade do currículo que está aqui, tá? Então, no caso aqui, ela pode estar sendo trabalhada da primeira série até a terceira série do ensino médio. Na sequência, a gente tem as letras, que no caso aqui são 3, porque se refere a linguagens e suas tecnologias, ou seja, é uma habilidade específica da área e não da disciplina. Então, se fosse da disciplina, por exemplo, de língua portuguesa, seria o LP. Se fosse de uma disciplina de química ou de qualquer outro componente curricular, teria 2 letras, tá bom? Então, 3 sempre se refere à área. E os números finais, o que eles indicam, tá? O primeiro número que vem na sequência depois das letras, ele indica a habilidade que está relacionada, e os 2 últimos números, a competência, na verdade, que está relacionada àquela habilidade. Então, o que muda nesse código alfanumérico em relação aos anos finais é só o par de letras, ou as 3 letras que vão no meio, ou se for um par de letras, se for referente à disciplina, tá? Porque o ensino médio terão a Base Nacional Curricular Comum, pode ser trabalhada, vocês verão depois, e nós trabalharemos ao longo desse ano em outras ATPCs, falando desse novo ensino médio, falando dos itinerários formativos, falando das competências da área, falando das competências da disciplina. Então, a gente vai retomar esse assunto no ensino médio, porque é o ano de implementação. Tá? Continuando aqui, vamos passar para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho da organização das habilidades, né? De como elas estão organizadas, né? Para que os professores consigam identificá-las e poder planejar suas aulas ao longo do ano. Para falar um pouquinho da organização dessas habilidades, a Márcia vai conversar com vocês um pouquinho. Marcinha? Dando continuidade, o Paulinho vai entrar no currículo paulista do ensino fundamental, que é muito simples, basta eu ir no Google e digitar currículo paulista, já vai abrir essa tela que vocês estão visualizando, e eu só desço a tela, eu só subo, aliás, a tela, e eu vou ter lá embaixo os 2 currículos. Eu vou ter o currículo do ensino fundamental, que tem educação infantil e ensino fundamental, e eu vou ter também acesso ao currículo do ensino médio. Nesse primeiro momento, a gente só vai dar uma breve navegada no ensino fundamental e depois o Paulinho dá uma breve navegada no ensino médio. Pode entrar, Paulinho. Vocês vão perceber que o currículo do ensino fundamental que está abrindo aí para vocês, demora um pouquinho porque o arquivo ele é extenso, porque vai ter todos os componentes curriculares, todas as áreas de conhecimento divididas pelos componentes curriculares, mas eu tenho, ele está estruturado, né, que vai ter a apresentação, vai ter toda essa parte histórica que a Dani já relatou para vocês, como que foi feita essa construção do currículo, a introdução que vai trazer para vocês do currículo paulista, da parte do ensino fundamental, a trajetória dessa construção, todos, pode ir passando, viu, Paulinho? Vocês vão ver que vai ter todos os fundamentos pedagógicos que o currículo paulista ele traz, qual que é o compromisso do currículo com a educação integral desse aluno, que nós não podemos deixar de citar, que ele considera essa educação integral como base de formação dos estudantes. Eu não consigo fazer separação, né, do ensino cognitivo e também do desenvolvimento das competências socioemocionais do nosso aluno. Eu vou ter também todas as competências gerais da BNCC, porque o nosso currículo ele reitera essas competências gerais da BNCC, tanto o currículo do ensino fundamental como o currículo do ensino médio, né? Que eu tenho essa busca desse desenvolvimento pleno do estudante, né? Que eu consiga atingir esse desenvolvimento pleno. Eu vou ter todas as práticas pedagógicas e de gestão que o currículo traz, o compromisso com o desenvolvimento das competências, né? O currículo ele traz para nós como o desenvolvimento de todas as competências que eu espero que esse aluno, além que ele aprenda a fazer e a conviver também.
o compromisso com a alfabetização, o letramento, o estímulo ao apoio e construção do projeto de vida dos alunos. E aí eu vou continuando navegando nesse currículo paulista do ensino fundamental, eu vou ter todas as divisões, o ensino infantil, aí eu entro no ensino fundamental, desde o primeiro aninho até o 9º ano do ensino fundamental. Cada apresentação, cada etapa, eu tenho uma apresentação de um texto introdutório, que é um objeto de estudo para vocês dentro da escola, tanto dos anos iniciais como dos anos finais. As áreas de conhecimento, né, eu tenho, dentro de cada área de conhecimento, eu tenho a divisão de cada componente curricular e sempre trazendo um texto introdutório para a área de conhecimento e depois um texto introdutório para o componente curricular. Que a ideia é para você dar um direcionamento, qual que é a linha que o componente, qual que é a linha que a área de conhecimento está seguindo para poder ser desenvolvido nos nossos alunos as habilidades necessárias. Aí eu vou para o organizador curricular, que eu vou pedir para o Paulinho ir lá para a página 379 para a gente dar uma olhadinha no de ciências. Todo componente curricular, né, toda a área de conhecimento, eu vou ter as habilidades específicas dela, depois eu tenho as habilidades específicas do componente curricular e depois já logo em seguida eu tenho o quadro organizador curricular. E quando eu dou uma olhada, uma observada para o componente curricular ciências, que é o único componente no ensino fundamental para a área de conhecimento ciências natureza, eu vou ter aí o componente dividido em 3 grandes unidades temáticas. E essas unidades temáticas, elas vão se repetindo ao longo de todo o ensino fundamental. Vocês podem olhar aí que eu tenho a unidade temática matéria e energia, que é a primeira unidade, já começa no primeiro ano do ensino fundamental com o estudante lá de 6 anos. Então, ele vai começar a ver matéria e energia e todos os demais alunos dos outros anos do ensino fundamental também vão começar o estudo deles, né, a aprendizagem deles com essa primeira unidade temática. Então, eu tenho a unidade temática, que é matéria e energia, vida e evolução e terra e universo para ciências. Cada componente curricular tem que fazer o seu estudo para poder ver como que ele está estruturado, como ele está organizado. Depois já vem seguido a habilidade, né, que vai ser desenvolvida, que pretende se desenvolver nesse aluno, e depois os objetos de conhecimento que eu vou usá-los, que são os conteúdos, que eu vou trabalhar com o meu aluno, sempre com o olhar não no objeto, eu vou usá-lo para poder desenvolver a habilidade que eu quero no aluno do ano em questão, tá? Como a Dani já explanou para nós temos que ter um olhar nas habilidades, né, tanto para o ensino fundamental, que elas são, o currículo paulista, ele é a luz da BNCC, mas eu tenho algumas habilidades no currículo que vocês podem olhar que ela está dividida entre A e B, né, isso aconteceu porque eu tinha habilidade da BNCC e vários encontros que aconteceram durante a construção desse currículo paulista, né, e depois foram feitas essas sugestões, né, quando foram feitas essas discussões, essas conversas, esses encontros, esses seminários, esses diálogos, percebeu-se que precisava subdividir aquela habilidade que estava proposta na BNCC. Não fugiu da habilidade, mas completou a habilidade da BNCC, porque a ideia é que eu consiga desenvolver nesse aluno a habilidade mais esmiuçada, mais completa para o aluno. E também, como a Dani já explicou muito bem, em algumas habilidades vem um asterisco. Às vezes eu tenho a sequência 1, 2, 3 e vai para 12. Opa, peraí, por que está indo para 12? Porque essa habilidade ela é específica do currículo paulista, ela não estava na BNCC e viu-se a necessidade de incluir. Então, por isso que às vezes na sequência, quando eu estou estudando o organizador curricular, eu vejo habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, vai para 12 e volta para 4. Um exemplo para vocês. Porque é uma habilidade específica do nosso currículo paulista. Bom, do ensino fundamental é um objeto de estudo, tanto do fundamental como do ensino médio, mas assim, de uma forma bem ampla, bem resumida, como está estruturado o nosso currículo paulista do ensino fundamental para vocês.
Agora o Paulinho vai dar uma olhadinha, passar para vocês sobre do ensino médio. Bom, pessoal, no ensino médio, nós também temos, né, o currículo aqui para fazermos e realizarmos uma boa leitura dele, principalmente o ensino médio, que trará, né, vai trazer à tona esse início de discussão sobre os itinerários formativos, que ainda também estão sendo construídos pela equipe, está sendo construído esse ano. Então, mas eles começarão a ser já utilizados em 2022, então a gente precisa ficar atento também. Então, o currículo do ensino médio, ele está estruturado aqui no seu sumário para a gente dar uma olhada de como ele está organizado. Então, ele começa também fazendo uma introdução, falando dos números dos alunos do estado de São Paulo que impressionam, né? Então, faz uma breve retrospectiva das discussões também, né, curriculares no Brasil, aquela mesma linha do tempo que a Dani trouxe explicando para vocês no começo, também é feito aqui no currículo paulista do ensino médio, né? E aí ele já entra nos fundamentos pedagógicos desse currículo paulista, que o compromisso é com a educação integral, fala da importância dos temas contemporâneos transversais. E se vocês lembrarem, no ano passado, quem é da área de ciências da natureza e da área de ciências humanas, eu e a Érica fizemos algumas ATPCs, acho que foi uma série de 3 ou 4, se eu não me engano, falando do currículo paulista do ensino médio, e a gente, em uma dessas ATPCs, nós falamos sobre esses temas contemporâneos transversais, tá? Também tem um compromisso com o desenvolvimento das competências, né, com a juventude, com esse olhar para esse ensino médio, esse olhar para o projeto de vida do aluno, esse olhar para o contexto de vida desse aluno, para a realidade local. Então, ele traz toda essa sequência aqui. E aí ele está organizado falando um pouquinho da formação geral básica, que é o que está ocorrendo agora, em 2021, a implementação é da formação geral básica, nesse primeiro momento. Então ele vai falar das áreas do conhecimento, das áreas de linguagem, código e suas tecnologias, como está o organizador dela, matemática, como está o organizador, natureza e assim sucessivamente. Então vamos dar uma olhadinha como está o organizador, por exemplo, de natureza, lá na página 154. Assim como a Marcinha explicou, aqui também traz muito parecido, né? Só que não traz, na realidade, lá tinha os temas, né? A Marcinha trazia na primeira coluna aquele tema vida e evolução, aqui não. Aqui ele já traz a competência, né? Então ele já traz essa primeira competência, que seria analisar fenômenos naturais e processos naturais tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, e ele já traz a habilidade aqui do ensino médio, olha lá, ó, ensino médio, ela vale para a primeira a terceira série, é de ciências da natureza, habilidade 1, com a competência relacionada número 1. E aí a temática que na planilhinha, no organizador, que a Marcinha conversou com vocês lá dos anos finais, estava na primeira coluna, ela veio aqui para a terceira. Então, a unidade temática aqui é a matéria e energia. Bom, com essa competência 1 e com essa habilidade proposta, dentro dessa unidade temática, quais são os objetos de conhecimento da área de ciências da natureza e suas tecnologias que podem ser trabalhados, né? Então, aí ele já vem subdividido bem bonitinho para a gente aqui. Em biologia, então seria o quê? Fluxo de matéria e energia. Então, o professor de biologia, quando ele for trabalhar essa unidade temática e quando ele for desenvolver essas habilidades para atingir aquela competência número 1, ele vai trabalhar com metabolismo energético, equilíbrio sistêmico, entre outras. E física, conservação de energia, trabalho mecânico, potência, movimento, choque mecânico. E química, transformações químicas, conservação de massa e assim sucessivamente. Então, é desta maneira que está organizado, que o nosso organizador, tanto da área de ciência da natureza, como de linguagens e códigos, como de matemática, de ciências humanas, estão organizados aqui no currículo paulista do novo ensino médio, tá bom? Então, é só para a gente ter esse olhar. Então, é importante, né, a gente também pensar, e essa é uma discussão que eu estava conversando ontem com a Érica aqui na diretoria. Quando a gente for lá olhar para o nosso currículo em ação do ensino médio, a primeira atividade de química proposta neste currículo em ação
já traz uma química para o aluno, e essa química, esse olhar para aquele tema que está sendo proposto ali naquele momento, né, que seria entender evidências de transformação química, que depois até posso mostrar para vocês, onde isso já foi trabalhado, né? Porque quando vocês abrirem, você fala assim, gente, mas já está começando o caderno do currículo em ação já tratando disso? Sim, porque isto já foi trabalhado em ciências no 7º ano. Se vocês forem olhar para o organizador de ciências do 7º ano, já o professor de ciências do 7º já começou a trabalhar o que seria evidência, então está bem articulado. Os estudos é por conta disso. Já foi trabalhado no fundamental, a sua introdução, e o aprofundamento será feito no ensino médio, tá bom? Então, esse era o organizador aqui do Currículo Paulista do Ensino Médio. Bom, eu tenho a organização das habilidades que nós vimos no currículo, né? A gente não pode deixar de frisar, né, que essas habilidades, elas se relacionam, como o Paulinho acabou de explicar. Então, por que elas se relacionam? Porque elas vão oportunizar para esse aluno que eles aprofundem na aprendizagem ao longo dos anos e séries da educação básica do estudante. Quando eu dou como o Paulinho comentou, do 7º ano e do ensino médio, quando eu olho para o material, quando eu estudo, me debruço sobre ele e eu vou para o início das habilidades de ciências e faço a relação com as habilidades de ciências da natureza do ensino médio, eu vou perceber que desde o primeiro ano do ensino fundamental, o aluno ele já vai começar na habilidade, já trabalhando as características dos materiais, os materiais do ambiente, é claro que sempre respeitando a faixa etária desse aluno, mas ele já vai começar a ter uma preparação, o desenvolvimento dessa habilidade para dar continuidade. E quando eu vou olhando para o 2º ano, eu também vejo que já vai continuar esse trabalho desses materiais, do que são feitos esses materiais, de uma maneira muito lúdica com o aluno, e isso vai sendo cada vez mais gradativo para poder aprofundar o conhecimento desse aluno. E vai até o ensino médio, lá em Química, que vai trabalhar até o 3º ano, 3ª série do ensino médio, que daí eu vou trabalhar com o aluno a parte mais aprofundada em relação à matéria, a transformação dessa matéria, né, a transformação química dessa matéria, para poder desenvolver com esse aluno a separação dessas misturas, a solubilidade, enfim. Eu faço uma trajetória de conhecimento, de desenvolvimento de habilidade para que o aluno vai se aprofundando a cada ano que ele passa pela educação básica que ele está dentro da sua faixa etária. E essas mudanças nas habilidades, elas podem estar presentes no verbo, né, nos verbos que eles vão explicitar o processo cognitivo realizado, o que você espera que o aluno adquira, o que você espera, que ele desenvolva no que você está trabalhando, nos componentes do verbo, como a Dani já explicou muito bem no início da nossa ATPC, que vão explicar os objetos de conhecimento que eu vou usar ali para eu mobilizar, né, na habilidade, nos modificadores dos verbos, que vão também explicitar o contexto, eu vou fazer a contextualização, que a Dani já comentou para nós, para maior especificação da aprendizagem que eu espero que o meu aluno consiga desenvolver. Bom, no próximo nós vamos trabalhar os materiais de apoio. Dando continuidade, nós vamos trabalhar um pouco com os materiais de apoio. Vocês estão visualizando exemplos do currículo em ação, que eu tenho do 3º aninho, do 6º ano e da 1ª série do ensino médio. Para garantir a aprendizagem, né, a SEDUC ela oferece diferentes materiais e que em 2021, agora, há ainda um reforço extra para a aprendizagem, que é o Aprender Sempre, que é o próximo assunto que nós vamos falar. Currículo em ação, ele está pautado, ele foi produzido à luz do currículo paulista. O currículo em ação, ele aborda desde o 1º ano do ensino fundamental até a 1ª série do ensino médio. Então, a 1ª série do ensino médio começa a implementação do currículo em ação à luz do currículo paulista, que já iniciaram-se as discussões para o ensino médio.
Para a segunda série e a terceira série do ensino médio, os materiais de apoio, eles continuam sendo o São Paulo Faz a Escola, que é o material que está à luz do currículo oficial, que é aquele que a gente chama de capa preta. Então, os alunos que começaram com o currículo oficial, eles concluem a educação deles com o currículo oficial. A primeira série inicia com o currículo em ação e gradativamente vai sendo implementado para ele concluir também o ensino médio dele com o currículo em ação. É bom deixar bem claro que são materiais regulares. Quando eu falo currículo em ação e quando eu falo São Paulo Faz Escola, são materiais regulares que estão alinhados, são produzidos à luz, currículo em ação à luz do currículo paulista, e São Paulo Faz Escola à luz do currículo oficial antigo capa preta. Então, para o ensino médio, a gente precisa deixar bem claro, pode passar, Paulinho, a gente precisa deixar bem claro que esse primeiro ano eu tenho a primeira série, a implementação do currículo em ação. Então, esse aluno que está agora na primeira série, ele continua na segunda série em 2022 e 2023 e ele conclui o ensino da educação básica todo com o currículo em ação. Os nossos alunos que estão hoje na segunda e terceira série, eles vão concluir o ensino médio deles com o São Paulo Faz Escola, que é à luz do currículo oficial, que é o antigo capa preta. Por isso que a implementação ela vai ser concluída com o currículo em ação em 2023, tá? Isso precisa ser deixado bem claro para vocês poderem entender. Bom, a próxima conversa que nós vamos ter, eu vou passar a palavra para a Dani, que nós vamos falar um pouquinho sobre o aprender sempre. Bom, pessoal, então agora nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre aprender sempre, né? Que não é apenas um material de apoio, mas também tem uma organização que garante muito trabalho do professor em sala de aula, inclusive a aprendizagem dos alunos. Para a gente entender um pouquinho do aprender sempre, é preciso compreender que ele traz algumas habilidades que são essenciais. Habilidades essas que foram construídas a partir de um estudo desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, considerando os resultados das avaliações de 2019 e os resultados da avaliação de 2020. Nós não podemos nos esquecer, mesmo com todas as condições de adequação, os resultados, eles foram avaliados. Olhando para os resultados e olhando para a condição de aprendizagem dos alunos, é que se chegou, então, nessas habilidades essenciais, com a finalidade, é claro, de apoiar o trabalho do professor. E por que são habilidades essenciais? Porque são aquelas que devem ser priorizadas, aquelas que devem garantir a condição essencial para que o aluno consiga se desenvolver na sua trajetória de aprendizagem. No material que fizemos para vocês, já vamos colocar ela aqui no link. Então, ao vocês clicarem no link, vocês já terão acesso a essas habilidades essenciais. Bom, nesse processo, né, de seleção das habilidades essenciais, que eu já contei um pouquinho para vocês, considerou-se tanto as habilidades dos anos e séries anteriores, que precisam ser revisitadas e consolidadas para cada ano e série com base em resultados das avaliações, e também aquelas que precisam ser desenvolvidas ao longo do ano letivo para todos os componentes curriculares. Muitos professores nos perguntam, mas como foi feita essa seleção? De que forma, não é? Isso foi desenvolvido pela SEDUC, tá? Então, além dos resultados das avaliações e de toda a proposta que foi desenvolvida, considerando o ano de 2020, já com as sequências de atividades propostas, nós temos também essas habilidades que foram organizadas, é claro, a partir do currículo paulista, porque elas fazem aí essas habilidades essenciais, um recorte do currículo para facilitar, orientar e ajudar o professor a focar o seu olhar nas prioridades. E é isso que vai orientar o trabalho aí do aprender sempre, justamente com sequências de atividades que possam garantir a retomada dessas habilidades essenciais, que isso é muito importante. E como
Como, por exemplo, a gente pode pensar dentro dessas habilidades essenciais? Então, vamos pegar um exemplo. Se a gente tem lá no terceiro ano do ensino fundamental, que é tão importante aí, que é um ano de consolidação do ciclo de alfabetização em língua portuguesa, nós temos, por exemplo, a habilidade de ler e compreender, não é, silenciosamente, ou até mesmo de outras formas, quando eu ouço o professor ler, ou quando eu ouço de forma autônoma, né, quando eu consigo compreender gêneros textuais variados. Pensem, essa seria uma habilidade exatamente essencial para o terceiro ano, que tem como objeto do conhecimento a compreensão e leitura. Mas para se chegar até aí nesta habilidade essencial, eu tenho outras habilidades de suporte, que são aquelas habilidades que nos fazem, que nos ajudam exatamente a elaborar atividades para o aluno construir antes. O aluno não vai chegar a ler e compreender com autonomia diferentes gêneros textuais se antes não foi garantido para ele identificar as características do gênero, se antes não foi trabalhado quais são as estratégias de leitura a ser desenvolvidas com esse aluno, para que ele possa identificar informação explícita, identificar informação implícita. Então, veja quantas habilidades de suporte eu preciso para chegar a esta habilidade essencial. Então, é considerando este movimento de trajetória da aprendizagem é que essas habilidades foram construídas, pensando que, quando eu olho para a habilidade essencial, não posso pensar só nela. Eu tenho que pensar sempre assim: quais são as condições, ou qual é a condição de suporte, ou habilidades anteriores que eu preciso trabalhar para desenvolver esta habilidade essencial a ser desenvolvida. Então, olhar só para a habilidade essencial de uma forma estanque, olhar para ela só como sendo uma única habilidade, não garante a compreensão e o trabalho com o meu aluno. Então, ao olhar para ela, ao planejar a aula e as sequências, a gente precisa pensar no que eu consigo, quais são os processos cognitivos para atingir esta habilidade. Então, o material foi muito bem construído, considerando toda essa seleção que nós estamos aí conversando com vocês. Esse material ele está disponível enquanto recurso didático também no site da EFAP. Já deixamos os links para que vocês possam acessar para facilitar para você, professor, inclusive as mudanças que nós tivemos nas sequências aí de atividades para este ano de 2021, como eu disse, pensando nesses resultados das avaliações anteriores. Não é? Então, depois vocês podem acessar, que vocês terão acesso aos cadernos para trabalhar com os alunos. Considerando todos os materiais que foram apresentados, tanto o currículo paulista quanto o Aprender Sempre, considerando aí de que forma, não é, nós temos o currículo que efetivamente deve, né, ser colocado em ação, podemos nos perguntar, não é, de que forma nós conseguimos ou tentamos planejar todo o trabalho com os nossos alunos? Qual é o percurso de aprendizagem que os estudantes devem percorrer? Com tantas informações, qual é o início do caminho? Por onde começar? Quais ações a escola pode desenvolver para aprofundar as aprendizagens dos alunos com maior domínio de aprendizagem ou aquele que precisa do processo de recuperação? E para que os alunos avancem, o que é preciso trabalhar e como trabalhar? São perguntas muito importantes, que nesse ATPC não pretendemos esgotar esse assunto, até porque nós temos várias discussões relacionadas a diferentes áreas do conhecimento. Mas esse é o início do caminho e para você, professor, por onde começar? Passo a palavra agora para a Márcia e para o Paulo, que vão dar continuidade, né, para o início do nosso caminho. Como a Dani falou, o planejamento ele vai organizar, né, todas as nossas ações e vai mostrar para nós o que já alcançamos e o que ainda falta alcançar. Algumas ferramentas podem e devem ser usadas, né? O plano de ensino é a proposta de trabalho do professor que ele vai colocar em todos os bimestres que ele vai trabalhar dentro do seu componente curricular, abrangendo todas as ações interdisciplinares que vão ser realizadas durante o ano letivo. Já o plano de aula é um roteiro que direciona, né, para o professor o desenvolvimento de cada aula que ele planejou no seu plano de ensino. Pode passar, Paulinho. Portanto, quando a gente pensa em planejar, a gente precisa levar em consideração algumas coisas quando a gente vai produzir esse plano de ensino, esse plano de aula.
o que é essencial eu levar em consideração, né? O que nós precisamos dar atenção na construção desse plano de ensino e, consequentemente, nesse plano de aula. As habilidades essenciais do ciclo 2020 e 2021, né? Que, como a Dani já explicou, que elas vêm no aprender sempre. O perfil do nosso estudante, né? Do nosso aluno, do nosso estudante, tomando muito cuidado no desenvolvimento integral desse estudante, dessa criança, desse adolescente que está dentro da escola. Os resultados das avaliações que a escola tem disponível nesse primeiro momento e nas próximas que virão. Os recursos didáticos que eu tenho disponível. A secretaria, ela disponibiliza o material de apoio. Eu tenho o currículo em ação, né, voltando a falar que ele pega desde o primeiro ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio, e eu tenho o São Paulo Faz Escola para contemplar a segunda e terceira séries do ensino médio. Além desse currículo em ação e desse São Paulo Faz Escola, nós temos o Aprender Sempre, que é focado na recuperação e aprofundamento desse aluno que está ali de forma remota ou presencial. Ter um olhar muito cuidadoso para as diferenças das turmas do mesmo ano e série, porque eu não tenho alunos iguais, eu não tenho uma sala homogênea, para a adequação das atividades que eu preciso oportunizar esse aluno para que ele desenvolva essas habilidades. E também nós não podemos deixar de esquecer do atual contexto que nós estamos vivenciando, que eu acabei de falar. Nós estamos em aula presencial e remota, então isso precisa estar discriminado dentro do meu plano de ação, dentro do meu plano de aula, como que eu vou abordar para eu poder atingir, para eu poder desenvolver essas habilidades nesse aluno que eu espero no ano e série que ele está e recuperar sempre que for preciso. O plano de ensino, ele é uma sugestão, né? Todas essas sugestões, tanto o plano de ensino como o plano de aula, é baseado no que a Secretaria de Educação, a SEDUC, encaminhou e até já falou com vocês, né? São os elementos básicos que eu preciso ter no plano de ensino, que o Paulinho agora vai abrir o link para poder a gente visualizar um exemplo de plano de ensino. Isso é um exemplo, é uma sugestão, ele precisa ter os dados de identificação desse professor, é óbvio, da escola também, depois o professor, os bimestres que a gente vai incluir, porque ficou faltando, que agora que eu acabei de observar, mas além da identificação desse professor, da carga horária que ele está trabalhando, né, quando eu falo de ensino fundamental, anos finais, e de ensino médio, eu preciso colocar o número de aulas que eu vou trabalhar, do ensino fundamental, anos iniciais também. E o segmento que eu estou trabalhando. Eu preciso ter os objetivos, e esses objetivos, eles começam com verbos de ação, né, porque o que eu espero, o que eu vou fazer, qual que é a ação que eu quero fazer para eu alcançar o objetivo que eu quero com esses alunos. Então, identificar, classificar, definir, entender. Depois já vem as competências e habilidades que eu irei trabalhar com esse aluno durante esse período bimestral, ou se eu fizer um plano de ensino mensal, mas aí eu vou ter todos os meses que eu vou trabalhar com esse aluno. Depois eu tenho as metodologias, aí vem alguns exemplos de metodologias ativas que podem ser trabalhadas com esses alunos, e nada mais é você colocar o aluno como foco principal da aprendizagem dele, ele é o protagonista quando eu falo em metodologia ativa, não tirando em momento algum a figura e a importância do professor. O professor, se eu não tiver o professor bem preparado, a metodologia ativa ela não vai acontecer dentro da sala de aula. Eu deixo o aluno como o protagonista da ação, mas o professor é que vai estar direcionando esse aluno se ele está no caminho certo ou se ele não está na aprendizagem. E é óbvio, depois que eu trabalhei todo com esse aluno, eu vou fazer a avaliação para ver se eu atingi o que eu esperava nesse aluno. E aí eu tenho alguns exemplos também, né, de tipos de avaliação, esses são apenas pouquíssimos exemplos, aí eu posso abordar vários tipos de avaliação que eu posso fazer durante o desenvolvimento das minhas aulas, do bimestre, do semestre, e também precisamos incluir aí o momento da retomada e da recuperação desse aluno, se ele não atingiu a habilidade, se ele não desenvolveu essa habilidade da maneira que esse é esperado, que nós também vamos incluir aí, que está faltando a gente incluir. Bom, falando do plano de ensino, que ele é um plano que vai organizar
de maneira, todo ano, como o professor vai trabalhar, que ele pode ser organizado por bimestres, o Paulinho vai abrir agora um exemplo de plano de aula. Na verdade, ele é bem parecido com o plano de ensino, mas o plano de aula, ele vai mostrar o que o professor vai fazer naquela aula que ele planejou dentro do plano de ensino. É a mesma coisa, gente. Tem que ter a identificação, tem que ter os objetivos da aprendizagem, né? Os verbos continuam vindo na ação, né? Para indicar uma ação do professor, quais são as competências e habilidades que eu vou trabalhar naquela aula, quais são os recursos que eu quero utilizar para poder desenvolver essas habilidades, né, o acompanhamento e avaliação que eu vou ter com esse aluno durante essa aula ou durante essas 2 aulas que eu tenho com esse aluno, né, e a avaliação que eu vou fazer com esse aluno para poder ver, ter o termômetro se eu alcancei o objetivo esperado dessa aula no desenvolvimento dessa habilidade que eu pretendia com esse aluno. E se for necessário, aí entra também a recuperação, caso eu não consiga atingir no aluno que eu espero. Aí dentro do acompanhamento e avaliação eu tenho subdivisões, mas só são os instrumentos e como que eu vou trabalhar com essas, como que eu vou fazer a realização dessas orientações, dessas devolutivas para o meu aluno. Eu avalio, né, eu vejo em que ponto que ele está e eu dou a devolutiva para ele também. Diante de tudo isso, de todo esse planejamento, eu tenho que levar em consideração alguns eixos formativos para os anos iniciais, finais e médio, que traz para nós, que a Secretaria traz para nós. Né? Dentro de língua portuguesa nos anos iniciais e dentro de matemática nos anos iniciais, eu vou ter aí o currículo paulista como toma as práticas sociais de leitura e escrita como objeto de ensino. Que eu abordo a leitura, a escrita, a comunicação e matemática, quando eu falo do componente curricular matemática. Já para os anos finais e médio, eu tenho, para a língua portuguesa, eu vou ter as práticas de ensino que vão abordar as práticas de linguagem, que são leitura, oralidade, produção de texto. Para a matemática, eu vou ter aí a resolução de problemas para o ensino de matemática, mas quando eu olho tanto para português e para matemática, não é específico só para português e matemática. Quando eu olho aqui para a língua portuguesa, eu falo de leitura, eu falo de oralidade, eu falo de produção de texto, isso envolve todos os componentes curriculares, eu não posso fugir de nenhum componente curricular. Assim, resolução de problemas para matemática, eu também acabo envolvendo, trabalhando em outros componentes curriculares também, na simples observação, interpretação de um infográfico, por exemplo, eu estou abordando a matemática que eu estou precisando desenvolver nesse aluno. E todo esse planejamento deve levar em consideração o momento que nós estamos vivenciando, que já foi mencionado aqui para vocês, que faz com que não conseguimos fugir do ensino híbrido, né, que tem como meta colocar o aluno, né, ou colocar o estudante, melhor dizendo, no centro de sua aprendizagem, e determina qual que é o papel do docente nesse contexto. Quando eu olho para o ensino híbrido, eu preciso olhar as competências e habilidades dos nossos profissionais. Então, para esse ensino híbrido, a capacidade que nós, profissionais da educação, temos de se transformar, de tomar a iniciativa, de ser criativo, e isso mostrou-se muito o ano passado e vai continuar mostrando esse ano, de sempre estar aprendendo, sempre estar estudando, sempre estar se preparando, de compreender e valorizar as diferenças, de conhecer e compreender que novos recursos educacionais podem e vão apoiar o processo de aprendizagem do aluno, principalmente nesse momento em que vivemos. Então, o cuidado que nós, professores, temos que com a educação, com o desenvolvimento das habilidades, a preocupação, e isso traz muito... está muito presente nesse ensino híbrido que a gente acabou vivenciando e vamos continuar vivenciando. A SEDUC, ela traz a organização pedagógica, então não podemos deixar de citar, né, que essa organização do Centro de Mídias vai trabalhar com as habilidades essenciais, presencial ou não pelo Centro de Mídias. A SEDUC, ela oferta essas 3 aulas por ano em série, diariamente, ao vivo, e também tem a reprise. Essa programação pode ser consultada em programação do Centro de Mídias,
E não podemos deixar de reforçar também a obrigatoriedade das aulas do Centro de Mídias. Isso tudo já foi mencionado para vocês durante a semana de planejamento e só trazemos aqui para um reforço para vocês. Porque o Centro de Mídias, ele é uma estratégia para o ensino híbrido. Ele possibilita que o aluno que está em casa tenha a oportunidade de acompanhar essas aulas. E segundo a SEDUC, que uma dessas estratégias, né, ela tem o objetivo de disponibilizar para os alunos essas funcionalidades com a intenção de ocorrer uma maior interação entre o professor e seus estudantes, o que permitirá que o docente consiga acompanhar o desenvolvimento e engajamento do estudante, mesmo estando em casa. No ensino híbrido, ele tornou-se indispensável nesse momento de retorno. Pode passar, Paulinho. Esse retorno gradual das aulas presenciais. Afinal, ele acaba permitindo o acesso dos estudantes mesmo em situação remota e facilita o acompanhamento. Dependendo de como é abordado, amplia as possibilidades de interação, de troca de opiniões e ideias entre professores e estudantes. Porque a ideia agora é que cada professor tenha a sua sala de aula e tenha interação com esses estudantes, com esses alunos de forma remota. Pode passar, viu, Paulinho? O que se espera desse ensino híbrido, né, que a gente estimule a participação dos nossos estudantes. Ele é o centro de todo o processo e que a aprendizagem seja viável para os estudantes. É isso que a gente espera, é isso que a gente tem como objetivo. Um ensino mais personalizado e mais diversificado que respeita o ritmo dos nossos estudantes. Na sistematização do conceito híbrido, vale ressaltar que os tempos de aprendizagem elas serão repartidas entre o presencial e o remoto. Isso não é novidade para ninguém, né? A possibilidade de oferecer atividades individuais da maneira que a escola achar que melhor atenderá seus alunos. Então, tem autonomia para ver como vai ser o melhor atendimento e ter o alcance de todos os alunos, tanto de forma presencial como de forma remota, principalmente de forma remota. Continuando a sistematização do conceito do ensino híbrido, pode passar, Paulinho. Nós temos a possibilidade de trabalhos interdisciplinares. Não que isso não acontecia e acontece no ensino presencial, mas você tem essa possibilidade também no ensino híbrido, baseando-se em pesquisas, em projetos, a reorganização necessária para o atendimento de todos, a adoção de metodologias ativas, que a gente trouxe alguns exemplos no plano de ensino para vocês, que pode auxiliar e promover a aprendizagem dos nossos estudantes, a importância do projeto de vida, dos valores, das competências cognitivas e socioemocionais, que tanto trata da educação integral que o nosso currículo paulista traz. Não dá para eu separar, né, a competência cognitiva da socioemocional. Né? O clima de uma sala de aula, ele interfere totalmente no desenvolvimento da habilidade que eu estou trabalhando com o meu aluno dentro da sala de aula. Então, eu preciso ter essas duas competências sendo trabalhadas juntas, para que eu tenha um bom desenvolvimento desse aluno e eu tenho garantido a educação integral desse menino dentro da escola. Quando eu falo menino, desse estudante. Eu quero só mostrar para vocês onde a gente consegue acesso aos materiais que a gente falou. Nós falamos de muitos materiais, né? E onde eles estão organizados para que vocês tenham acesso. No mesmo site que a gente mostrou, onde vocês farão o acesso do currículo, é só vocês virem em materiais. Quando vocês querem da educação infantil e do ensino fundamental, vocês passam o mouse em cima, vem materiais para formação, ele está aqui, ó, materiais de apoio, vocês clicam e ele mostra todos os materiais que vocês precisam conhecer, que vocês precisam, ó, ele traz o quadro de habilidades essenciais, que a Dani comentou, aqui traz dos anos iniciais para os anos finais, todos separadinhos, é só clicar neles que vocês terão todo o quadro completo de habilidades. Tem os cadernos do aluno 2021, ó, Ler, Escrever e Sociedade, tem os cadernos do EMAI e tem os cadernos dos anos finais também, todos aqui. Tem os cadernos do professor, também separadinhos por Ler, EMAI, Sociedade e Natureza, Arte, Educação Física, tem dos anos finais também separado nas disciplinas. Está tudo bem organizadinho para vocês pegarem.
Tem os materiais de apoio do Enova Educação para os professores que estão com as disciplinas de projeto de vida, tecnologia. Para o pessoal das PEIs também tem o material aqui posto. Para quem precisa retomar habilidades essenciais lá do Currículo Paulista de 2020, né, que acabou fazendo uma avaliação agora e viu que os alunos ainda precisam retomar algumas coisas, também tem, quer ver quais eram as habilidades essenciais do currículo do ano passado? Também está aqui. Né, os cadernos do aluno também, de 2020, então tá todo o material bem organizadinho aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Isso para os anos finais e também para o ensino médio. A gente também consegue pegar aqui os materiais de apoio do ensino médio, é só vocês clicarem, que ele também abre, e aí vocês vão passeando por aqui, também tem as habilidades essenciais para esse ano, tá tudo separadinho, tem os cadernos do aluno, né? Então, estes materiais, né? O Aprender Sempre já está chegando nas unidades escolares, nem todos receberam, mas estão chegando. Um currículo em ação, só lembrando, tá, pessoal do ensino médio, mas só tem a primeira série? Sim, currículo em ação só está sendo implementado na primeira, na segunda e terceira série, continua valendo os materiais de São Paulo Faz Escola. E vou além, que depois cada componente curricular do ensino médio, ou cada área do ensino médio depois, nós faremos ATPCs comentando esses materiais, porque uma professora já entrou em contato comigo e o pessoal já está olhando para esse material e está percebendo, principalmente nas habilidades essenciais, que tinham habilidades que eram propostas para a segunda série do ensino médio e agora no currículo em ação elas vieram para o primeiro. Nós vamos conversar a respeito disso nas ATPCs por área do ensino médio, tá bom? Então não se assustem, porque está organizado assim, e isso não vai prejudicar, porque a segunda e a terceira série este ano trabalharão com São Paulo Faz Escola. Então os materiais estão todos organizados também do mesmo jeito para que vocês façam download de tudo que vocês precisam, tá bom? Agradeço muito a paciência de vocês até aqui. Tem o link para vocês fazerem as perguntas, sugestões, né? Mandem sugestões para a gente de ATPC que vocês precisam, de temas para serem desenvolvidos ao longo do ano, de cursos, de possíveis orientações técnicas que vocês desejam. Então, por gentileza, utilizem o link de interação e enviem para a gente via link ou embaixo aqui no canal do YouTube da diretoria, tá bom? Nós agradecemos muito. O Núcleo Pedagógico esse ano está voltado exclusivamente para o atendimento dos professores, tá bom? Então, a gente está exclusivo para atendimento das disciplinas, para atender as demandas de vocês da escola, e essa demanda deve chegar para a gente, tá bom? Então, demandas, coloquem nos nossos links ou contatem os coordenadores pedagógicos de vocês para que eles entrem em contato com a gente e a gente possa fazer uma visita, caso seja necessária, a escola de vocês, tá bom? Muito obrigado, agradeço a minhas parceiras aqui de ATPC, Dani, Marcinha, e nessa nossa retomada de ATPCs, que tenhamos um ano excelente, tá bom? Obrigado, pessoal. Então é isso, pessoal. A nossa ATPC de hoje foi uma ATPC geral para todos os segmentos. Esperamos que tenhamos ajudado. O núcleo pedagógico está à disposição de todos. Assim, qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem, estamos aqui. Pode procurar o seu professor coordenador, que ele nos procura. E agradecemos a participação de todos. Pessoal, também gostaria de agradecer a atenção de todos, colocar à disposição para dúvidas, o que vocês precisarem, estamos aqui para poder ajudá-los, tá bom? É só nos procurar aqui no Núcleo Pedagógico, que estaremos à disposição. Um grande abraço e um bom trabalho a todos. Nosso muito obrigado.